vamos tratar um pouco das consequências regionais e globais dos golpes na África, né? À medida que observamos esses golpes e mudanças políticas na África Ocidental, eu queria perguntar para o Hertz como ele enxerga as possíveis consequências, porque a gente falou as causas, como elas se expressaram, como se manifestaram, as consequências tanto no nível regional, eu não falo só o Sahel, a África Ocidental, mas a África como um todo, como no globo. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Vou dar como uma referência que a União Africana se tornou membro permanente do G20 desde a semana passada. Grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. Então, a União Africana passa a participar dessa cúpula, né? E já desde esse primeiro encontro realizado na semana passada, que coincidiu inclusive com a reunião que o Brasil recebeu a presidência rotativa para o próximo período. Outro exemplo é que a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental emitiu no mês passado, mês de agosto, uma ordem para a ativação imediata de uma força regional de prontidão para restaurar a ordem constitucional no Níger. Quer dizer, intervenção militar desses países, cujo a maior economia, o país mais, entre aspas, mais importante, é a Nigéria, né? Que é inclusive a maior economia, uma das maiores economias da África, e o país com a maior população negra do mundo, só à frente do Brasil, né? E a região enfrenta essas crises políticas, né, após o golpe de Estado. E a declaração que foi feita em Abuja, no encontro da comunidade, na Nigéria, Abuja, que é a capital da Nigéria, deu um ultimato à junta militar que não foi cumprida, né? Então a comunidade ainda prefere resolver diplomaticamente, mas não descarta o uso da força militar. O interessante é que outros países da região expressaram solidariedade à junta do Níger, enquanto analistas indicam que uma intervenção militar pode levar tempo devido à necessidade de mobilização. Países que sofreram golpes militares estão se preparando e firmaram um protocolo de defesa ao Níger. Então, é uma situação complexa. Quais as perspectivas você vê para a estabilidade política e econômica na região, Hertz? Eu sei que não necessariamente precisamos fazer uma grande análise de geopolítica, nós não temos tempo nem é alvo nosso, mas as suas impressões, por favor. Tá, Almir, só uma coisa que eu não falei antes, né, tá? Quando eu citei o caso do Burkina Faso, eu quero justamente dizer que a relação que esses golpes do passado mantêm com esses golpes atuais é justamente porque são golpes preventivos. São golpes preventivos. Inclusive, quando Thomas Sankara assumiu, como eu falei, o objetivo central era controlar o movimento. Porque a burguesia ela tem consciência histórica, ela sabe se antever, ela sabe se precaver. O Banco Mundial, em plena pandemia, eles fizeram uma análise das grandes epidemias que aconteceram na história do mundo e eles falaram o seguinte: não é levante agora. Pode ocorrer levante pós-pandemia. E o que está acontecendo, por exemplo, na África. O que eu acho, uma opinião? Eu acho que esse é um tema que a gente você não tem como prever o que vai acontecer mais à frente. É impossível prever. Mas um fato concreto é o debilitamento do imperialismo francês. Esse é um fato concreto que está acontecendo nessa região. E se mantém o problema da fome, e a fome vai trazer levantes. Existe a disputa imperialista, que é muito importante a gente discutir. Com certeza vai haver uma redefinição geopolítica do continente africano. Já vem acontecendo isso, com a entrada da China, com a entrada da Rússia, com o debilitamento agora da França também, e isso vai se intensificar. Mas uma coisa também é importante a gente levar em consideração. O imperialismo, eles divide também as tarefas entre eles, apesar das disputas que ocorrem entre eles, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. A Alemanha e a França numa guerra, os dois em guerra na Europa, mas os dois com divisão de tarefa no Vietnã. Os dois explorando o Vietnã.
E isso vai acontecer também no continente africano. Qual é o problema? É possível, com certeza vão continuar acontecendo os levantes. É muito importante a gente olhar as coisas por baixo, do ponto de vista da luta de classes. As massas, elas vão sair às ruas não porque estão mais conscientes ou menos conscientes, porque são mais anti-imperialistas ou menos anti-imperialistas, mas porque tem a ver com uma questão objetiva. Dos 15 países, das 15 ex-colônias da França, que continuam sendo dominados pela França, 10 estão entre os países mais pobres do mundo. Isso tem a ver com a intensificação da pobreza. O Ghana exportou nos últimos anos 5 bilhões em ouro e entrou no orçamento de Ghana menos de 10% do que foi exportado, de 2% do que foi exportado. Então, isso vai levar a levantes. Burkina Faso, o Mali e o Níger, com certeza, é uma perspectiva, deve ficar sob o controle aí da Rússia, aí, muito particularmente em relação ao grupo Wagner. Mas tem outros acontecimentos importantes agora. Acabei de receber uma mensagem aqui em Angola. Em Angola teve uma mobilização dos motoqueiros e as principais lideranças acabaram de ser presas. Por que Angola tem uma importância grande e pouco se toca nisso? Porque quase todas as organizações da esquerda reformista no mundo defendem o governo do MPLA. E todas as organizações stalinistas defendem. Por exemplo, o Jones Manuel, quando faz análise sobre Sahel, ele não fala do MPLA. Ele não fala do processo de mobilização que está acontecendo lá, que é um dos mais importantes da história. Então, a perspectiva é a gente não tem como prever, mas haverá uma redefinição do imperialismo no continente africano e, com certeza, os levantes acontecerão e, por isso, os golpes militares para conter esse processo de levantes, que vem acontecendo, sobretudo, ali na região do Sahel, mas também aconteceu agora recentemente no Gabão, que assumiu um militar que é um multibilionário, inclusive com muitas reservas de suas riquezas nos Estados Unidos. Conversando com Hertz Dias sobre os levantes militares na África Ocidental. A gente vai para a nossa última pergunta, Hertz. Censura livre e suas plataformas. Você pode nos ouvir também pelo www.clwebradio.com e acompanhe a grade completa da Rádio Censura Livre e se informe com mais notícias. Ouça a gente também no formato podcast, no Deezer, Spotify, Anchor, Google Podcast e principais plataformas de áudios e agregadores de podcast. Ouça-nos também direto do seu celular, tablet e Smart TV, pelos apps de rádio online. Instale o Radiosnet ou o nosso app exclusivo da Rádio Censura Livre. Você pode baixá-los lá. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no Radiosnet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.